tudo isso. E esse Jesus em nós, Ele vai fazer de nós forte como a pedra. Quando Simão falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, reconheceu no homem Jesus que Ele era vivo, Ele se tornou pedra de construção. Irmãos, quando nós acreditarmos de verdade que Jesus está vivo na Eucaristia, nós vamos nos tornar em pedra. O inimigo não mais nos atingirá. Há um questionamento muito grande. Eu só confesso com Deus em casa, eu não quero confessar com o padre. Você está errado, você está contra a palavra de Deus. Eu vou provar para você que é necessário você confessar com o sacerdote. Você confessar com o sacerdote é um outro sacramento. A palavra tem dois tomos. Primeiro, quando se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. E tem uma outra passagem que diz: orai uns pelos outros para serem curados. E nós associando as duas está o sacerdote. Na associação das duas. Como é que você, quando você ora e pede perdão na sua casa, ninguém ora por você, e o sacerdote ora por você no confessionário. E nós temos que deixar de fazer papagaiada diante do sacerdote. Precisamos chegar lá e ver ele como Jesus, ver ele como instrumento de Deus. Ele pode ser até um travesti. No momento em que está dando confissão, ali ele é Jesus. Aonde é abundante o pecado, é super abundante a graça de Deus. Ele pode ser um homossexual, o que quer que seja. Dentro do confessionário, ele é um homem de Deus. Dentro do confessionário, ele é um homem de Deus. Por quê? Porque ele está fazendo algo em nome de Jesus. Em nome, você sabia que quando o sacerdote está em pecado, ele celebra a missa do mesmo jeito, mesmo que seja pecado grave? Ele celebra a missa por quê? Porque ele é instrumento do Senhor, para o bem, para serviço, não para ele próprio. Então, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados para o sacerdote, O importante é a oração que ele faz por nós, e a sua pessoa também, é claro. Através da oração, Deus purifica a nossa alma do pecado. Há uma necessidade de nós confessarmos o nosso pecado para o sacerdote. Não é só o psicológico que alivia, não. Você confessar com o sacerdote alivia também o nosso espírito, a nossa alma. Por quê? Porque orai uns pelos outros para ser curado. Agora, se você quiser contar o seu pecado para o vizinho e pedir para ele orar, você também pode. Só que se ele falar o seu pecado para os outros, o azar é seu. O sacerdote não faz isso. Já viu uma vez o sacerdote contar pecado dos outros? Nós precisamos disso. E se você tem chamado para ser sacerdote, pelo amor de Deus, eu digo para você, vá para o seminário, mas não atrapalhe a igreja, não atrapalhe as coisas de Deus, ajuda, porque infelizmente muitos sacerdotes, em vez de eles ajudar a igreja de Deus, ele atrapalha as coisas de Deus. Isso está na cara, eu não tenho medo de falar isso não. Seja como a sacerdote de ontem, que bênção, o sacerdote celebrou a missa para nós ontem. Que bênção de Deus, homem de Deus, colabora para o crescimento. Já viu o pastor que expulsa a ovelha? O pastor tem que atrair a ovelha. Se é amigo do padre, fala isso para ele, pode falar. Fala para o padre lá que ele tem que ser amigo da ovelha e não tocar a ovelha dentro da igreja. Pode falar, não tem problema. Então, irmãos, se você tem o desejo de ser um sacerdote, por favor, seja um sacerdote de um matrimônio. E o matrimônio, eu sou casado, eu não vivo nada de Deus no matrimônio, mas uma coisa eu sei que eu vivo dentro do matrimônio: eu separo claramente a minha esposa de Jesus. Muitos maridos se deixam mandar pelas esposas, e essa esposa atrapalha os maridos de seguir a Deus. Eu vou dizer um fato bem claro para vocês: Maria era chegada de Jesus, não era? Era a mãe dele. Muito mais próxima de Jesus era Maria do que eu sou da minha esposa. Porque ela criou Jesus desde o ventre. E Jesus estava em uma certa parte da vida pregando o Evangelho. O que aconteceu? Maria foi dos irmãos e falou, queria falar com Jesus. E Jesus disse para ela: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os que ouvem a palavra e põem em prática. Não é que Jesus desfez de Maria, não. Mas ele sabia separar. Reino de Deus, eu sou de Deus, eu não sou de ninguém mais. O marido, quando ele está servindo o Senhor, ele é do Senhor, ele não é da esposa. Ele
acabou de servir o Senhor, ele passa a ser a esposa. E as esposas muitas vezes não entendem isso. E elas querem que o marido não pode se falar, tem que estar ali. E não é bem assim. Pedro deixou a esposa dele. Você viu a esposa de Pedro, seguia Pedro. E não, a esposa ficava em casa, fazendo a parte de mulher na época, cuidando da casa, cuidando da limpeza, colocando amor naquela casa, amor, para que quando chegasse Pedro, ele encontrasse um lar ali dentro, uma família ali dentro, um lugar onde fosse repouso para a sua alma. E a esposa ali se unia a ele, se tornava uma só carne. Isso sim é uma vida de casal. Isso sim é um casamento. Deus convida os casados que estão no meio de nós para serem assim, saber separar as coisas, como Jesus separou. Como Jesus separou. Deus quer que nós sirvamos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E uma das formas de nós fazermos isso é assumirmos em nós os sacramentos. Que tem unção dos enfermos, mas ela é mais usada pelos sacerdotes. E ninguém quer sacerdote, nem eu. Mas nós podemos tirar uma parte dela para nós. O mesmo Jesus que cura, através do sacramento da unção dos enfermos, cura cada um de nós. Cura cada um de nós. Cura cada um de nós. O meu discípulo será frágil como o barro e forte como a pedra. Frágil como o barro e forte como a pedra. Essa é a vontade de Deus. 100% Jesus. Amém? Vamos dar salve de palmas ao Senhor.